Bom dia, bênção podermos estar reunidos para adorar o Senhor, ter o privilégio de dedicar esta manhã ao Senhor nosso Deus, não só nas aulas, na escola bíblica dominical, como também agora, neste culto que prestamos ao Senhor e estudamos a palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, já no capítulo 21. E do verso 5 ao verso 19, nós estamos observando o que Jesus chama de o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Exatamente o momento que nós vivemos hoje. Esse princípio das dores é a metáfora, a figura de uma mulher que está grávida, está próxima de dar à luz. Então as dores são leves, mas elas vão aumentando. Jesus nos mostra aqui a perspectiva que nós devemos ter do mundo. Pode parecer uma perspectiva negativa, mas na verdade, é uma perspectiva realista. Os humanistas esperam que o mundo melhore, acreditam que o mundo está melhorando, e cada vez mais, por meio da tecnologia, por meio de algumas políticas públicas e políticas globais, acreditam os humanistas que o mundo está melhorando. Jesus, ele está dizendo o contrário. O mundo não está melhorando, o mundo está piorando. E esse aqui é o princípio das dores, ou seja, vai piorar cada vez mais. Nós observamos domingo passado o texto, pelo menos alguns versículos de Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao verso 19, nós vimos apenas alguns versículos. E vimos que os sinais do fim dos tempos estão ocorrendo hoje. Então vamos relembrar rapidamente um pouco destes sinais que nós vimos domingo passado. Olha, Lucas 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, literalmente aqui são pragas, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, o que Jesus claramente quer nos mostrar é que nós estamos hoje, desde aquela época até hoje, estamos vivendo sinais do fim dos tempos, e eles estão acontecendo. Pelo ensino de Jesus, que é o Salvador, o Filho de Deus, esses sinais vão aumentar, porque é o princípio das dores. No Evangelho de Mateus e Marcos, que tem esse mesmo sermão de Jesus, que nós chamamos de sermão profético, fala-se do princípio das dores. Ou seja, como já falei, a mulher que está grávida, as dores começam indicando que está perto dela dar à luz. E as dores vão aumentando, até se tornar insuportável, então a mulher gera o bebê. Ou seja, essas dores do parto aqui são uma metáfora para simbolizar estes sinais do final dos tempos. Guerras, terremotos, epidemias, estamos vivendo uma praga, a pandemia é uma praga, na antiguidade era chamada de praga, na modernidade chama de pandemia, né? Você sabia que um dos motivos da queda do Império Romano no século II depois de Cristo foi uma praga? Foi um dos grandes motivos, não foi o único. Metade do Império Romano morreu com esta praga. Ou seja, o Império Romano ele tinha
estratégia de manter as suas fronteiras protegidas. O que é que ele fazia? Ele pegava um general daquelas legiões, um centurião, e aposentava. Depois de algumas campanhas ele era aposentado, e ele recebia alguns soldados. E ele recebia uma terra na fronteira. Então ele cuidava daquela terra que era dele, para que os bárbaros não entrassem na terra. Os bárbaros eram os outros povos, né? Podia ser os escandinavos ao norte, né? E então eles protegiam com seus soldados a sua terra. Consequentemente, eles protegiam o Império Romano, para que germânicos, escandinavos, eslavos e outros não entrassem no Império Romano. Só que quando morre metade do Império Romano de uma praga, morre metade desses homens que guardam as fronteiras. Resultado, os bárbaros entram e começam a vender seu serviço. E o Império Romano paga para o bárbaro proteger o Império Romano. Mas o bárbaro não protege. O que é que ele faz? Ele continua invadindo e ainda ganhando dinheiro do Império. E aí o Império vai colapsando ao longo das décadas. Então, pragas, muitas pragas aconteceram na história da humanidade. Hoje estamos vivendo no meio de uma, quem diria, na escola dominical, todo mundo de máscara, um cenário realmente apocalíptico. É o cenário em que nós estamos vivendo. No entanto, Jesus disse, não vos assusteis, não vos espanteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Já 2 grandes guerras mundiais, pode vir a terceira. Guerras acontecem no mundo todo. Fome, nós temos tecnologia aí agrícola de plantio, cada vez mais moderna a tecnologia no meio da agricultura, da pecuária. No entanto, a fome aí, né, aumenta em vários países no mundo. Então, as coisas não estão melhorando, né? Talvez para uns, mas para a humanidade como um todo não está melhorando. Um invasor aqui. Não pegaram ele a tempo. Nasce um pintinho, 10 dias depois é o frango que você está comendo lá na sua mesa, né? Ou seja, a tecnologia faz com que aquele pintinho fique um frango forte, né? Em poucos dias. No entanto, essa tecnologia era para sanar a alimentação do planeta, mas não acontece. Por quê? Porque o problema da humanidade não é a questão financeira, certo? O problema da humanidade também não é a falta de estrutura, não é isso. Não é social, não é político, não é econômico o problema da humanidade. O problema da humanidade é espiritual, é o pecado. Se não houvesse pecado, haveria alimento para todo o planeta. Se não houvesse pecado, não haveria guerra. Se não houvesse pecado, não haveria tantas injustiças, né, até globais, não existiria isso, nem racismo, nem outros tipos de injustiça. Por que é que existe? Por conta do pecado. O humanista acha que o mundo está melhorando. Jesus Cristo diz, está piorando e é daí para pior. E realmente é o que vai acontecer. Quem vai colocar tudo nos eixos? É o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, vencer as nações incrédulas, idólatras e implantar o reino de Deus na terra. Isso para alguns irmãos é realmente uma aberração. Para quem é humanista, para quem acredita no ser humano, que o ser humano ele é bom na sua essência e que o ser humano vai conseguir resolver todos os problemas, para quem crê nisso, essa mensagem do Evangelho é completa tolice. Mas é o que Jesus está dizendo, e nós temos que sempre, obviamente, escolher o que o Senhor Jesus diz, porque Ele é Deus, com Ele está a verdade. Os sinais do fim dos tempos estão ocorrendo hoje. Então, não espere boas notícias do nosso planeta, porque as coisas vão piorando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor é por nós, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por quê? Porque outro sinal, outra marca do fim dos tempos é a perseguição. A perseguição dos escolhidos de Deus é uma marca do fim. E é o que nós vamos observar nos versículos de 11 em diante. Olha, na verdade, o versículo 12 em diante. Olha o que diz aí o verso 12, Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos
a presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, Jesus estava falando da época dele, muito presente, falando para os apóstolos, para os discípulos, antes que essas coisas, o princípio das dores, se avolume e cresça, nós seremos perseguidos. Era o que Jesus estava dizendo, muito claro. Veja que Jesus nunca escondeu o propósito de Deus para com ele, Jesus, e para com os seus discípulos. Eles seriam perseguidos. Lembra do começo dessa conversa? Os apóstolos estavam olhando o templo, muito maravilhoso, né, coberto de decoração de ouro por fora, na frente dos lados, maior até do que o templo de Salomão. E então, eles estavam muito ligados às coisas terrenas e à beleza do templo, até como uma marca, assim, o templo da habitação de Deus, mas o templo dessa habitação de Deus terrena, ele não é o mais importante, porque Deus mesmo descerá do céu com o seu templo lá no final de tudo, né? Quando tiver o novo céu, a nova terra. Apocalipse 21 e 22 narra isso. Então, Jesus quis mostrar aos seus discípulos que eles deveriam estar mais ligados aos tesouros celestiais, às verdades eternas. Por isso, Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra desse templo. Vai ser totalmente destruído, porque ele não simboliza mais a habitação de Deus na terra. Os sacerdotes estavam corrompidos, estavam querendo matar o Messias. Quer dizer, completa falta de lógica. Como o sacerdote de Israel quer matar o Messias prometido do Antigo Testamento? Eles não estavam mais pensando como Deus queria. Então, aquele templo, ele já não tinha mais sentido de habitação de Deus na terra. Jesus estava dizendo, olha, esse templo vai ser destruído. Em breve virá um templo muito melhor. Deus mesmo na terra. Era a mensagem que o Senhor Jesus queria passar aqui. E junto disso, Jesus falou, e o fim dos tempos está próximo. E uma marca do fim dos tempos é a perseguição. Os servos de Deus serão perseguidos. Hoje, nós não sentimos muito essa perseguição. Vivemos num país que ainda é livre para você pregar o evangelho e para você apresentar a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Em países muçulmanos, países comunistas, o evangelho não é livre para ser pregado. Não é. E há uma perseguição enorme contra os cristãos. De tal modo que você não pode entrar num destes países com uma Bíblia. De tal modo que o missionário não pode ir como missionário. Ele tem que ir como um profissional liberal. Ele vai como um técnico de informática, vai como um professor de idiomas, vai como um empresário, um consultor, mas ele não pode ir como missionário, porque são países fechados à pregação do evangelho. Nós talvez não tenhamos muita noção do que os nossos irmãos nesses países sofrem, mas certamente ser crente nestes países não é fácil. Então nós devemos ter esse entendimento. E essa é a chamada igreja perseguida. Você pode procurar, né, no site da Missão Portas Abertas, e lá você vai encontrar muitas histórias, estatísticas de cristãos perseguidos ao redor do mundo. E como Deus tem sustentado esta igreja. Nós que somos a igreja livre, temos que apoiar os missionários que estão nessas igrejas, na igreja perseguida, porque para eles viver o evangelho ali é muito mais difícil. Então, nós temos que ter esta sabedoria espiritual de Deus, de poder apoiar nossos irmãos em outras partes do planeta. Há na igreja projeto missionário chamado Coração Missionário, onde você pode investir em missionários que estão vivendo em situações difíceis, em países onde o evangelho é muito perseguido. Você pode, se Deus lhe abençoar, você pode ofertar e abençoar estes missionários e projetos missionários em outros países. Visto que nós temos liberdade, nós podemos pregar, né, com uma certa liberdade aqui na nossa nação. O Senhor Jesus, ele já havia ensinado e preparado seus discípulos, lá no Sermão do Monte, que os discípulos dele, de Jesus, seriam perseguidos. Olha Lucas capítulo 6, verso 22. Lucas 6, 22. Esse texto também aparece em Mateus, né? Mas vamos ficar em Lucas. Lucas 6, 22 diz assim: Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem
e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então Jesus foi muito claro, vocês serão perseguidos. Quer ser discípulo de Jesus, vai ser rejeitado, vai ser considerado indigno, eles vão te rejeitar, vão te injuriar, não vão querer companhia contigo e até perseguir de modo mais violento. Mesmo estando nós num país livre e podendo pregar o evangelho, existe uma certa rejeição dos cristãos hoje. Quando você apresenta a sua opinião baseada na Bíblia, as pessoas logo rejeitam. Na verdade, você pode perceber que alguns amigos não querem mais sair com você. Por quê? Porque você tem uma posição bíblica muito firme e fundamentada e aquilo ali choca certas pessoas. Isso é normal. Não se assuste, não se espante. Vem junto com a salvação em Cristo, a marca do discípulo de Jesus que é perseguido, porque guarda os princípios da palavra de Deus. Você não precisa ser radical para ser perseguido. Basta você pregar o evangelho. Basta viver em obediência na luz do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não vão querer estar com você. Não quer dizer também que nós vamos nos isolar? De modo nenhum. Vamos viver em sociedade, sim, mas defendendo a luz do Senhor Jesus Cristo. E quem quiser ficar perto da luz, fica perto de nós. Aí quem não quiser, siga o caminho das trevas. Nós temos que entender isso muito bem. Deus nos colocou no mundo não para vivermos isolados, em guetos. Deus nos colocou no mundo para estar no meio da sociedade das trevas. Não para comungar com a cultura das trevas. O crente ele não pode ser parecido com aqueles que vivem nas trevas. Não tem sentido. A nossa roupa não pode ser igual à roupa dos que vivem nas trevas. O nosso estilo de vida, a nossa música, a nossa arte, não pode ser como dos que vivem nas trevas. Nós temos que ter essa diferença, porque é natural, quem vive na luz anda nas coisas da luz. Estudamos isso lá em 1 João. Então, por isso o crente não fala piadas torpes, indecentes. O crente não tem uma conduta imprópria. O crente, ele vive na luz do Senhor Jesus Cristo. E quem quer viver na luz, anda dessa forma conosco. Quem não quer, vai ter que escolher outro caminho. Ou seja, nós crentes não abrimos mão da verdade de Deus na nossa vida por causa das pessoas. O Senhor é mais importante na nossa vida do que as pessoas. Isso talvez seja chocante para quem é humanista. Quando eu falo humanista, estou me referindo a todo aquele que valoriza mais o homem, o ser humano, a humanidade, do que Deus. Então, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso seremos perseguidos. Nós não vamos ser perseguidos porque gostamos de ser perseguidos, mas porque é natural, quando o crente vive a vontade de Deus. E aqui Jesus diz, verso 22, Lucas 6, 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia. Fomos expulsos, às vezes da família. Por quê? Porque nós não concordamos com o princípio das trevas ali da família. Ou dos amigos. Vão nos expulsar, não querem mais conviver conosco. Por quê? Porque a gente só fala de Bíblia, A gente só fala das coisas de Deus, então eles não vão querer estar comungando conosco. Irmãos, isso é natural. Então, nosso nome vai ser indigno na sociedade. Isso é comum. Isso acontecia na época do Senhor Jesus Cristo, na perseguição, na época do apóstolo Paulo. Acontecerá no futuro, na tribulação, e acontece hoje. Então, é comum, não se espante. Se espante se você estiver muito parecido com os filhos das trevas. Aí se espante. Se você tiver uma vida muito próxima, muito semelhante, muito idêntica, você praticamente está ali no meio dos filhos das trevas, numa boa, e não vê problema nem diferença. Deus queira que o Espírito Santo acenda a luz vermelha aí na sua mente e você avalie a sua vida. Porque não
não é assim que Jesus está ensinando. É diferente, é diferente. Olha, Saulo foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Ele investiu muito poder da sinagoga para perseguir os cristãos ali no primeiro século. Lá em Atos 9, verso 1, nós lemos assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele estava realmente acreditando que aquilo era a vontade de Deus, só que ele estava errado. Saulo ia prender os cristãos e maltratá-los. Olha lá em Atos 22, verso 19. Atos 22, 19, diz assim: eu disse, Atos 22, 19, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então isso envergonhava Saulo. Agora Paulo, convertido já, isso o envergonhava porque ele perseguiu a igreja. Depois converteu-se, o Senhor certamente o perdoou e ele se tornou um grande missionário para a honra e a glória de Deus. Depois, o próprio Saulo, agora Paulo convertido, recebeu os mesmos açoites. Lá em 2 Coríntios 11, 24, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Não foi uma, nem duas, nem três, foram 5 vezes. Ele foi açoitado pelos próprios judeus, a quem ele defendia, e agora ele estava sendo maltratado. Por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Então, quem crê em Jesus deve entender que no pacote vem a rejeição a você, porque você é da luz, porque você creu no Senhor Jesus Cristo. Isso é natural, isso é normal, vai acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma marca do fim dos tempos. E vai piorando quanto mais próximo estiver o final dos tempos. Interessante que Jesus fala aqui no texto, em Lucas, voltando para Lucas, capítulo 21, verso 12, diz que muitos serão apresentados a reis e governadores. Quem foi um destes que foi apresentado a reis e governadores? O próprio Paulo, né? Então ele foi preso, mas Deus tinha um objetivo, para que ele testemunhasse a Festo, a Félix, né, e o próprio rei Agripa, que era um dos Herodes, acerca da salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lá em Atos 24, olha aí na sua Bíblia, Atos 24, verso 1, nós lemos ainda assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, Félix era o governador romano, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, isso aqui é um advogado acusando Paulo. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então, Paulo formalmente foi acusado. E o que foi que ele fez? Proclamou o evangelho, plantou igrejas, mas foi contra os judeus, e aqui os judeus estavam apelando aos romanos para julgar segundo as leis judaicas, o próprio apóstolo Paulo. Olha Atos 25, 22. Atos 25, 22. Então Agripa disse a Festo, que o rei: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás.
Veja que Paulo esteve na presença de 2 governadores romanos e de um rei. E o propósito de Paulo ali era defender-se e ficar livre da prisão? Não. Se você ler o texto todo, não temos tempo para fazer isso aqui, mas se você ler o texto todo, Atos 24, 25, 26, você vai perceber que o propósito de Paulo foi testemunhar da sua conversão. Paulo, um homem muito erudito, mas ele deixou um pouco a erudição de lado naquele momento. Paulo, um homem que escreveu a epístola aos Romanos, uma epístola muito bem elaborada, muito bem escrita, é uma teologia sistemática no Novo Testamento, bem sintetizada. Só que quando ele chega diante dos governantes, o que é que ele faz? Ele fala do testemunho dele, testemunho de conversão. Então, quando você estiver diante de pessoas e tiver oportunidade, eu não sei da Bíblia, eu não tenho os versículos decorados, se me perguntar uma coisa que eu não sei, não se preocupe com isso. Fale do testemunho da sua conversão. Fale o que Jesus fez na sua vida, como ele lhe transformou e como ele está lhe transformando até hoje. Se você falar isso, você já está pregando o evangelho e mostrando o quanto o Senhor Jesus é poderoso para transformar a vida de um pecador. Foi o que Paulo fez aqui. E Agripa ficou curioso e queria ouvir Paulo falar. Olha então Atos 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Olhe bem, ele podia se defender. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Olha aí, ó. Você vê, ele não estava triste, feliz, porque era preso por causa do nome de Jesus. Combinava muito com o que Jesus dizia, né? Bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome. E ele diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Qual foi a defesa de Paulo? Ele falou o testemunho dele. Ele falou o que ele fez pregando o evangelho. Foi isso. Atos 26, verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quando nós formos perseguidos, quando estivermos em situações complicadas, devemos aproveitar e fazer exatamente como Paulo. Não nos defender, não defender o evangelho em si, mas pregue o evangelho. Quando as pessoas estiverem te condenando, te acusando, não revide. Só diga assim: olha, me dê um minutinho, deixe-me só falar o que Jesus fez na minha vida. Pronto. Esse bate-boca de discussão não vai resolver, não vai trazer frutos, porque é isso que o maligno quer, que nós fiquemos discutindo e não cheguemos ao ponto. Qual é o ponto? É que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Se você falar isso e o que Jesus fez por você, você está realmente atingindo o propósito da sua perseguição, de ter sido perseguido, de ter sido rejeitado. É exatamente esse, é você poder falar às autoridades o evangelho do Senhor Jesus. Foi exatamente o que Paulo fez aqui. Olha Lucas, capítulo 21, verso 13. Lucas 21, verso 13. Diz assim: e isto vos acontecerá para que deis testemunho, que é exatamente o que o apóstolo está dando. No dia que você for perseguido, por que você está sendo perseguido? É para você dar o seu testemunho de conversão, o que Deus fez na sua vida. Não é para você se lamentar, não é para você ser vítima, não é para ser o coitadinho, que vida difícil, de forma nenhuma. É para você estar feliz, porque agora você tem a oportunidade de proclamar o evangelho de Jesus para aqueles que estão lhe perseguindo. Proclamar o evangelho com amor, com alegria, essa alegria que só o Senhor nos dá. Lá em Atos 4, do versículo 5 ao versículo 13,
Os apóstolos que outrora fugiram quando Jesus foi preso, agora estavam pregando lá no templo e foram perseguidos. Mas qual foi a atitude deles? Verso 12, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E então os sacerdotes disseram: não preguem mais sobre Jesus. E eles disseram: mas como nós podemos viver sem pregar do evangelho? E continuaram pregando. Veja a transformação. Quando Jesus foi preso, fugiram de medo. Depois da ressurreição de Jesus, eles não tinham mais medo. Eles não queriam mais saber se iam rejeitá-los, se iam prendê-los, se iam açoitá-los. Eles tinham um objetivo muito claro: pregar o evangelho de Cristo. Assim devemos ser nós, porque no final dos tempos, a perseguição ela é certa. Nossos familiares nos rejeitarão, nossos amigos próximos nos abandonarão, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo. E se sustentarmos a verdade do evangelho, continuarão distante de nós. E é por isso que existe a igreja. A igreja é o local onde os irmãos que foram atingidos pelo amor de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, se reúnem para nós nos fortalecermos. Porque segunda-feira é outra semana, voltamos a estar num convívio de pessoas que vivem nas trevas. Para quê? Para apresentar a eles o amor do Senhor Jesus Cristo. Hoje, recarregamos as baterias. Hoje, nós compartilhamos uns com os outros, né? Falando dos sofrimentos da semana e das vitórias também, e de como nós podemos falar do evangelho para os que vivem nas trevas. Olha, a igreja pode ter um dia para evangelizar. Antes da pandemia, estava sendo sábado à tarde. Mas a igreja deve evangelizar todo dia. Todo dia. Você fala do evangelho para uma pessoa ali, para outra pessoa acolá. Você está sempre testemunhando do Senhor Jesus Cristo. A perseguição aos escolhidos de Deus é uma marca do fim. Olha ainda o verso 14 e 15. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Às vezes ficamos preocupados. Estou lá diante do governador, diante de uma autoridade, posso proclamar o evangelho. E se eu não souber, não se preocupe. Verso 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então não se preocupe o que você vai falar. Você lê a sua Bíblia todo dia, você ora ao Senhor todo dia, saiba disso. Você tem o que falar. Você tem a sua conversão, você conhece os versículos, você tem mais familiaridade, e você chegando ali, você pode testemunhar o quanto Deus fez por você, o quanto Deus foi e é maravilhoso na sua vida. Isso é pregar o evangelho. Você não precisa fazer um curso de teologia para pregar o evangelho. Não precisa. Lendo a sua Bíblia, tendo sua vida de oração, testemunhando da sua conversão, é o suficiente para proclamar o evangelho aos perdidos. Não se preocupe com o que você vai ter de falar. O Senhor Jesus garante que você vai ter a resposta na sua boca. Você vai ter a sabedoria. Complementando isso, em João 14, 26, nós lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então temos o Espírito, ele nos faz lembrar do que aprendemos sobre a Bíblia para podermos proclamar às outras pessoas. E por fim, uma terceira verdade aqui muito parecida com essa segunda, é que os crentes sofrerão pelo nome de Jesus. É uma marca do fim dos tempos. Todo crente vai sofrer pelo nome de Jesus. Mas parece uma mensagem muito negativa, muito triste, muito difícil. Olha, sofrer por Jesus é muito melhor do que viver sem ele no mundo. Mesmo sofrendo por Jesus, isso ainda é felicidade. Essa é a grande notícia, né, que Jesus nos traz. Olha o verso 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós.
De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus estava falando daquele período. Muitos crentes seriam perseguidos, e foram mesmo, que foram mortos, foram rejeitados pelos seus pais. No entanto, eles estavam firmes no Senhor Jesus Cristo. E isso era mais importante do que a própria vida. Nós devemos meditar. Estar com Cristo é mais importante do que a nossa própria vida. Os judeus aqui foram os que mais perseguiram a igreja no primeiro século. Tanto que Jesus chama os judeus de sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse 2:9 e 3:9 é o que Jesus usa. Jesus chama os judeus daquele período não convertidos sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. De todos sereis odiados por causa do meu nome. De todos, é muito forte. E muitos odiavam realmente os cristãos naquela época. Hoje, amenizou um pouco para alguns países. Por quê? Porque tem aqueles cristãos nominais que não estão comprometidos com a Escritura. São cristãos humanistas. São cristãos que não seguem bem o que a Bíblia diz. Acaba que fica mais ou menos aceito por alguns países. Mas os cristãos bíblicos, eles acabam sendo sempre rejeitados em alguma medida pela sociedade. João 17, Jesus diz no verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Isso aqui é Jesus falando com o Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o mundo odeia o crente, o mundo odeia a Bíblia, o mundo odeia a luz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. No entanto, é melhor viver com Cristo e ser rejeitado pelo mundo do que ser rejeitado por Deus para viver no mundo. Então, ainda estamos numa situação maravilhosa e o Senhor Jesus cuida de nós. Aqui nós temos, no verso 18, o que parece ser uma inconsistência, mas não é. Olha Lucas 21:18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Aí você fica pensando, como assim? Eu serei perseguido, serei maltratado, todos vão me odiar, mas ao mesmo tempo não se perderá um só fio de cabelo da minha cabeça? Poderei ser perseguido, ferido e até morto. Como assim? A verdade é que mesmo no meio da perseguição, o Senhor cuida de nós. E até o mal que vem a nós, como foi a Paulo, por exemplo, foi uma bênção para que Paulo pudesse testemunhar do Evangelho àqueles que estavam longe de Cristo. Então, até a perseguição para o crente é algo maravilhoso. Em que sentido? No sentido que é a oportunidade de você testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Parece muito esquisito para aqueles que não vivem pela fé, mas os que vivem pela fé entendem muito bem a nossa peregrinação nessa terra. O grande motivo é a glória de Deus, é a proclamação do Evangelho do Senhor aos que estão perdidos. Há um texto de Pedro, na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, que explica isso aqui muito bem. Olha 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A resposta seria, ninguém, né? Quem vai maltratar você se você faz o bem? Ninguém. Fazer o bem aqui, proclamar o Evangelho, fazer o bem aqui, na verdade, é o servo obedecendo ao seu patrão, é sendo um bom servo, um bom funcionário. Verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, fique feliz por sofrer, por obedecer ao Senhor. Seja feliz quando você é perseguido por causa de Jesus. E preparado para falar sobre a esperança da salvação que você tem na sua vida. Verso 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor,
com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17, prestem bem atenção. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É muito melhor sofrer com Cristo do que viver em pecado no mundo. É muito melhor ser perseguido como servo de Deus do que desfrutar de uma paz passageira em acordo com a cultura das trevas, em acordo com a cultura mundana de pecado que está ao nosso redor. Todo dia nós fazemos decisões assim, todo dia. Decisões de nos santificarmos ou de nos mundanizarmos, todo dia. É a escolha de uma música, é uma conversa com uma pessoa, eu não quero desagradar o fulano, aí ouve certas conversas impróprias e não omite sua opinião, querendo ou não, é uma forma de você se contaminar com conversas indevidas. Nós podemos educadamente, amorosamente, dizer para as pessoas, olha, não é interessante essa conversa, eu não gosto de conversar isso, né? Olha, vamos falar disso aqui, é mais interessante. Que tal conversar sobre aquele assunto que a Bíblia fala? É muito melhor. Obviamente, fazendo isso, você vai perder aquela amizade, ela não vai mais querer, muitas vezes, estar com você, mas é melhor estar com Cristo, né? Do que com aquela pessoa que não quer saber do Evangelho, do que com aquela pessoa que não anda na luz do Senhor Jesus Cristo. E, por fim, em Lucas 21, 19, nós lemos assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esse versículo está dizendo que os crentes perseveram. Não, a luta do crente moderno, mesmo não sendo nós perseguidos com armas ou com prisão, ainda, por enquanto, mas existe uma luta diária, nós contra o nosso próprio pecado, certo? Existe uma luta diária contra aqueles que querem nos sugar para a cultura de pecado do mundo. Aqueles que gostam mais dos prazeres lícitos ou ilícitos desse mundo. E nós, cristãos, que nos dedicamos à glória de Deus e ao serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, existe essa luta diária. E todo dia você tem que escolher. Eu não vou concordar com aquela piada indecente. Eu não vou concordar com aquele comportamento impróprio. Né? Eu me lembro na universidade, né, os colegas, professores, alguns diziam, olha aquela mulher. Eu disse, não, eu sou casado, tenho a minha esposa. Pronto. Já se afastaram de mim. Então, eu tenho a minha esposa, não preciso olhar para aquela mulher. E eu ainda, minha esposa é muito, muito, muito mais bonita. E eles, cara, assim, acaba besta, né? Ou seja, mas eu soube me posicionar dentro do princípio do Evangelho, do que Deus quer para nós. Essa é a luta que todo homem e mulher cristãos têm no mundo. E nós devemos nos posicionar sempre a favor do Senhor Jesus Cristo, porque isso é vida em abundância, e é assim que nós glorificamos a Deus na terra, e as pessoas, olhando o nosso testemunho, não porque somos bons, mas porque Deus nos sustenta, vendo década após década a nossa fidelidade a Deus, em algum momento Deus vai usar isso para abrir a cabeça deles e dizer, como é que pode? Esse Deus tem que existir mesmo. Como é que essa pessoa vive desse jeito, ano após ano, década após década, e ainda é feliz? E ainda é feliz, como pode? Rapaz, eu vou ler essa Bíblia para saber, né, que Deus é esse. Irmãos, que o Senhor nos abençoe a vivermos como servos de Deus no meio do princípio das dores, porque o mundo, ele não está melhorando. O mundo está piorando, como disse o Senhor Jesus Cristo, e a nossa missão é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, viver na luz, no meio das trevas. Isso é felicidade. É melhor viver com o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, do que pecar contra Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor teve misericórdia de nós.
nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o teu reino de amor. Senhor Deus, nos preenche do amor do Senhor, para que amemos aqueles que vivem nas trevas, que sofrem seguindo a cultura de pecado. O Senhor Jesus nos ensina que o mundo está piorando até o seu retorno. O Senhor Jesus nos ensina nesse sermão, ó Pai, que nós precisamos, mesmo no meio do sofrimento por causa do Evangelho, aproveitar para testemunhar e proclamar a mensagem de salvação. Capacita-nos para que tenhamos esta força, para que, como servos teus, proclamemos o teu Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que mesmo no meio de uma sociedade que não nos aceita, nos rejeita e nos reprova, estejamos felizes por sofrer pelo nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.